Hoje, no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à conversa com o especialista em educação, gestão de trânsito, logística e transporte de cargas, Mário Natali. Natali, ontem nós falamos a respeito das nossas carências de infraestrutura, né, em todas as modalidades praticamente, em rodovias, em portos, em aeroportos. Nós que somos tão privilegiadamente equipados para sermos a grande plataforma brasileira para a saída para o mar, né? E você fez suas observações que eu achei consistentes e pertinentes. Hoje eu quero falar de uma praia outra praia sua, aliás, mais praia sua ainda, que é trânsito. Nós estamos com a questão do trânsito aqui em Vitória e a gente percebe uma morosidade, assim, na resolutividade de questões que, se persistir nesse ritmo, nesse descompasso entre o aumento da frota e a presteza da autoridade competente, Vitória vai travar dentro de 3, 4 anos. Vitória vai travar, Vitória vai parar. Aí nós temos algumas premissas que a gente acha, no mínimo, questionável. Aqui se pensa em resolver mobilidade, vieram com BRT agora. A Europa inteira trabalha com VLT e conjugação de metrô e trem. Mas o europeu deve ser mais burro que nós, então nós vamos trabalhar com BRT. Nós vamos construir faixa exclusiva para ônibus. Ok, a Europa tem BRTs, só que é pintado na rua. É faixa pintada na rua. Só que se o motorista entrar naquela faixa, ele já foi capturado numa sala de situação, a placa do carro dele está lá, ele vai morrer numa multa, logo ele não entra mesmo. Aqui nós estamos, né, reinventando a roda. Agora estamos falando de túnel. Não precisa ser engenheiro, eu acho. Não precisa ter grande conhecimento para entender que um túnel certamente é mais dispendioso que outra solução de transporte. Essa questão nossa com o carro também, Natali, impressionante. A gente está pensando em mobilidade urbana, abrindo espaço para o carro. Eu vejo autoridades assinando artigos, propondo elevados, pontes, mais espaços. Ninguém parece perceber que o problema é o carro. O problema não é a falta de espaço para o carro. Numa frota que não sei a quantos que ela está crescendo anualmente, né, com a possibilidade de acesso da classe média para baixo, ter acesso àquilo que era um símbolo de status de consumo. Como é que você vê isso, Mário? Veja, Eustáquio, eu acho o seguinte, o trânsito, ele requer 3 vertentes básicas. A estrutura física, ou seja, o sistema viário compatível, né? Uma engenharia moderna e uma educação e fiscalização. Eu penso o seguinte, nós temos hoje um crescimento da nossa frota em torno de 8,6%, com os incentivos dados pelo governo para a compra de carro aí a preços assumidos em vista. O que se observa é uma fuga diária do cidadão do transporte de passageiro, porque tem as suas deficiências, e o cidadão insistindo na vaidade de usar o carro numa frequência de uso de 1,4 passageiro por veículo. Um carro que toma aí, em média, 5 metros, né? E não contribui em nada, a não ser com monóxido de carbono, com dióxido de carbono, e não traz resposta nenhuma. Eu acho que eu não gostaria de falar nunca na placa par, placa ímpar, como tem São Paulo, essa divisão de frota. Mas eu acho que a grande mágica está em você ofertar à população um transporte de passageiros confiável, com horários, com padrão, com higiene, com conforto, para que haja, em contrapartida, o desestímulo natural ao uso do carro. Eu jamais vou deixar de usar meu carro com ar-condicionado para encarar um ônibus cheio de passageiros. Isso é natural. Ninguém quer fazer isso. Humano, né? É humano. E eu acho que tem que se buscar a solução. Eu acho que a tentativa trazida pelo governo federal e o governo estadual de trazer o BRT, nada mais é do que buscar realmente, eu acho, uma faixa exclusiva para priorizar o transporte coletivo em detrimento do transporte pessoal. Isso é a base da nossa conversa. Nós temos problemas físicos graves, nós precisamos mudar toda a estrutura, mudar toda a filosofia do transporte e tentar mostrar ao capixaba que vale a pena deixar o seu carro em casa e partir para o transporte coletivo, já que nós não dispomos de ciclovia, de ciclofaixa, que seria maravilhoso numa cidade, me parece, plana como Vitória. Isso, lamentavelmente, não existe. Ciclovia.
é impressionante a refração, como que você não consegue identificar na bicicleta um meio de transporte, né? E sim lazer. Né? Lazer, acho que é para passear no fim de semana. Eu acho que nós precisamos copiar do europeu, né? E a gente vai à Europa, vê aí França, todos os países da Europa usam com facilidade a bicicleta. Aliás, Eustáquio, por um dever de justiça, é bom que se diga que dentro do projeto do BRT tem o uso muito forte da bicicleta, com estações de troca, de uso, está dentro do projeto. Até porque se não houver, não tem razão de ser. Eu que venho da Zona Norte, vou para Jardim América diariamente, fico me perguntando como fazer para ir de bicicleta. Até o centro ainda dá para ir com alguma dificuldade. Sim, arriscando-se pela beira-mar, caindo aí nos buracos, aquelas coisas. Mas do centro para lá é impossível, porque não há alternativa. Então, o BRT hoje, a bem da verdade, eu acho que isso também tem que ser colocado, ele prevê toda uma preocupação da criação dessas áreas de liberação ou uso da bicicleta complementar, chama-se intermodal, para que nós possamos complementar esta viagem. E acabando com a excessiva entrada do transporte individual na cidade. Nós precisamos compreender que nós precisamos de qualidade de vida. A qualidade de vida pressupõe cumprimentos de horário, com menos tempo, com algum conforto, e sem a necessidade de estar discutindo um espaço de 50 passageiros ou 40 com um veículo que leva 1,4 passageiros. Isso é uma injustiça muito grande. Eu acho que nós temos que ter realmente um transporte de passageiro muito forte. Em 9 minutos nós estamos conversando com Mário Natália, especialista em educação, gestão de trânsito, logística, transporte de carga. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o especialista em educação e gestão de trânsito, transporte de cargas, logística, Mário Natália. Mário, então até aqui está todo mundo concordando. Restringir o veículo individual, egoísta e inviável na frota que cresce 8,6 ao ano, pelo transporte de massa, que está se discutindo talvez qual é o transporte de massa, até qui prodest, a quem interessa uma modalidade, a quem interessa outra, ou seja, espera que de fato o interesse público esteja prevalecendo na agenda. Quero saber de você o seguinte, hoje quais são os pontos de estrangulamento do trânsito em Vitória? Olha, eu acho que são pontos naturais que todo mundo vê. Nós temos, na Grande Vitória, pelo menos nós temos um ponto de estrangulamento gravíssimo na área da Serra. A Serra hoje é cortada por 35 quilômetros de rodovia. Se não houver o contorno Mestre Álvaro, nós vamos ter problema grave e outras alternativas. Porque é exatamente ali que ocorre todo o trânsito do Nordeste. Nós somos o estado de passagem. Trânsito Sim. de carga, inclusive, né? A modalidade de transporte de carga ainda predomina, te falei, 62%. Nós temos problema grave em Jardim América. Vamos lembrar da nossa querida e amada Ponte do Camelo, que é uma ponte que deve ter 6 metros ou menos de largura, e é de Jardim América, saindo daquela área de logística natural de Cariacica para chegar ao Porto de Capuaba, é que os veículos têm que subir, passando em frente à Desportiva Ferroviária, subir Cobir, porque não há outra alternativa, encarar a nossa Carlos Lindeberg ainda com buracos, muito buracos, pelo menos até o trecho lá daquele viaduto novo, e chegar até o Porto de Capuaba. Isso tudo é gargalo. Não bastasse isso, nós temos a segunda ponte, um gargalo natural, porque a segunda ponte, parte dela é administrada pelo Estado, através do DR, parte dela é administrada pelo DENIT, com fiscalização da Polícia Rodoviária, que tem como base de fiscalização Viana. Ora, em havendo um acidente na segunda ponte, é preciso que uma viatura saia de Viana para atender uma demanda. Às vezes um acidente pequeno, mas que trava o trânsito, e com isso você para o trânsito de Cariacica, de Viana, de Vila Velha e circunvizinhança. Isso é grave. Então, eu acho que nós precisamos de gestão de trânsito. Eu defendo a tese de que a segunda ponte deva ser estatualizada, com uma gestão boa, com uma estrutura de aporte de guinchos, de carros de cegonha para retirar qualquer acidente,
com um corpo de bombeiros na Vila Rubim, porque o nosso corpo de bombeiro hoje está aqui na Enseada do Suá, e em havendo um acidente grave, se deslocar alguém da Enseada do Suá até o centro é outra calamidade. Isso nós colocamos num papel, mandando para o prefeito e nem resposta obtivemos. E, por fim, nós precisamos de uma gestão compartilhada da Prefeitura de Vitória, de Cariacica, de Vila Velha e próprio DENIT e a Polícia Rodoviária Federal, para o primeiro que tomar conhecimento, retirar para o trânsito fluir. A cidade precisa fluir, o povo precisa de qualidade de vida, e nós precisamos de gestão de trânsito. Esta é uma... E são gargalos naturais. O Portal Sul, a Ilha do Príncipe, aquele ponto onde hoje, infelizmente, nós chamamos de Cracolândia, né? A antiga Casa de Jacomim. Aquilo também é um ponto de gargalo gravíssimo, com um porto de Vitória recebendo de 380 automóveis por ano, 380 mil automóveis. Como é que entra e sai no porto de Vitória se você tem uma via absolutamente estreita, com aquela ponte seca, travada, velha, mal manutenida, e nós precisamos de resposta a isso. Então, nós precisamos de um Portal Sul ou Portal do Príncipe funcionando para que dê vazão à estrutura de carga do Porto de Vitória, que está crescendo, felizmente, e nós tem outros pontos, como a Serra que eu te falei, e a área central de Vitória, que é uma área presa ao mar e presa à encosta. Nós precisamos pensar em duas vias. Dois eixos. Vitória tem governador Blay e Jerônimo Monteiro, parando uma das duas para o Vitória. Não tem alternativa. Agora, veja bem, e esse interesse em ter uma gestão de trânsito pode condenar o trânsito do caminhão dentro da cidade. E você é da área de transporte de cargas. Como é que fica isso? Eu acho que o trânsito de carga numa cidade, ele tem que ser repensado. Eu não posso defender a ideia de um caminhão de grande quantidade de tonelada rodando na cidade no horário de pico. É inviável, eu tenho que ter consciência, nós temos consciência disso. A cidade precisa abastecida, os supermercados precisam, os hospitais precisam, as farmácias precisam. Agora, nós precisamos readequar isso dentro de um padrão menos pesado, né? Veículos que possam entrar na cidade com segurança e conforto e dar também velocidade e resposta. Veja um caso interessante. O IPEM, que é o Instituto Estadual de Metrologia, ele se coloca na beira-mar, onde é proibido o trânsito de veículos acima de 16 toneladas. Só que os caminhões acima de 16 toneladas, eles precisam ser aferidos pelo IPEM lá naquela área. Como é que chega lá? É um contrassenso. Eu defendo a tese de que a cidade tem que ter o seu horário específico para caminhões, para seu abastecimento, dentro de um padrão menor, caminhões de um único eixo, caminhões menores, né? Agora, nós temos problemas de concessionários, precisam abastecido, tem que ter um estudo para isso. As cegonhas precisam entrar em Vitória. É só analisar, porque não adianta também, Eustáquio, você ter um trânsito fluindo e a economia parada, porque você não abastece cidade, você não dá vida à cidade. A cidade precisa viver. Então, esse estudo do BRT precisa ser aliado ao respeito ao transporte rodoviário de carga, que é uma realidade. E eu acho que o governo está preocupado com isso. Natália, eu quero agradecer muito sua disponibilidade em estar conosco esses 2 dias tratando desses temas. Grato mesmo. Eu é que agradeço em meu nome, em nome do Sindicato das Empresas de Carga e Logística no Estado do Espírito Santo. A gente quer o melhor para o Estado, que é o crescimento do Estado, nós somos otimistas, mas eu acho que essa realidade é preciso a gente compartilhar com o capixaba. Estamos passando um momento difícil, mas nós precisamos superar isso. Muito obrigado. Em 9 minutos, a presença deste especialista em educação, gestão de trânsito, especialista em transporte de cargas e logística, Mário Natali. Até já. Sou passageiro.